Olá, pessoal! Hoje vou compartilhar com vocês uma história fascinante que mudou completamente minha perspectiva sobre nossa origem e nosso propósito neste planeta. Em 2025, uma descoberta extraordinária abalou os alicerces do que pensávamos saber sobre nossa história antiga, no coração da Mesopotâmia. Uma equipe internacional de arqueólogos encontrou algo que vai muito além de simples artefatos históricos. Imaginem só, estruturas perfeitamente preservadas, com tecnologia que desafia nossa compreensão atual, enterradas há milhares de anos. Mas o mais impressionante não foram as construções em si, e sim os registros detalhados que encontramos. Vocês já se perguntaram por que tantas culturas antigas, separadas por oceanos e continentes, compartilham histórias semelhantes sobre um paraíso perdido? Um lugar de harmonia e conhecimento avançado que, por algum motivo, desapareceu? Os textos descobertos revelam uma civilização que dominava conceitos de sustentabilidade e energia limpa, que só agora estamos começando a compreender. Eles viviam em equilíbrio perfeito com a natureza, algo que lutamos para alcançar nos dias de hoje. Mas o que realmente me impressiona é como esses conhecimentos podem nos ajudar agora. Pensem nas possibilidades. Tecnologias verdes que poderiam revolucionar nossa forma de viver, métodos de cultivo que poderiam acabar com a fome mundial e soluções para problemas ambientais que nos parecem impossíveis de resolver. E sabe o que é mais incrível? Quanto mais estudamos esses registros, mais percebemos que nossos ancestrais não eram tão diferentes de nós. Eles também sonhavam com um mundo melhor. Também buscavam respostas para as grandes questões da existência. Esta descoberta nos faz questionar: será que estamos redescobrindo algo que já foi nosso? Será que o Éden perdido não é apenas um mito, mas uma memória coletiva de um tempo em que vivíamos em maior harmonia com o nosso planeta? Claro, ainda há muito a ser estudado e compreendido. Cada nova escavação traz mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa é certa: estamos no limiar de uma nova era de descobertas, que podem transformar nossa compreensão sobre quem somos e para onde vamos. O mais fascinante é que esta descoberta não pertence apenas aos arqueólogos ou cientistas, ela pertence a toda a humanidade. É nossa história comum, nosso legado compartilhado e talvez nosso futuro. Imaginem se pudéssemos recuperar esse conhecimento perdido e aplicá-lo aos desafios do século XXI. Não estaríamos apenas desenterrando o passado, mas construindo uma ponte para um futuro mais brilhante e sustentável. Esta jornada de descoberta está apenas começando e convido todos vocês a fazerem parte dela. Cada peça deste quebra-cabeça histórico nos aproxima um pouco mais da verdade sobre nossa origem e nosso potencial como espécie. E você? O que acha dessa descoberta? Que impacto ela pode ter em nossa sociedade? Deixe seu comentário abaixo e vamos discutir juntos essas possibilidades incríveis. Se você se interessou por esta história fascinante, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização sobre estas descobertas revolucionárias. Juntos, podemos desvendar os mistérios do nosso passado e construir um futuro melhor. Agradeço muito sua companhia até aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais revelações surpreendentes sobre nossa história antiga. Um grande abraço! Olá, pessoal! Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante para desvendar um dos maiores mistérios da história. A localização do Jardim do Éden
Se você já se perguntou onde ficava esse paraíso descrito na Bíblia, prepare-se para algumas descobertas surpreendentes. Você sabia que arqueólogos e pesquisadores têm dedicado décadas de estudos para encontrar pistas sobre a localização do Éden? É incrível como antigas escrituras, evidências arqueológicas e estudos geológicos podem nos ajudar a montar esse quebra-cabeça histórico. Primeiro, vamos entender o que a Bíblia nos diz sobre o Jardim do Éden. No livro de Gênesis, encontramos uma descrição detalhada, um lugar onde 4 rios se encontravam, sendo 2 deles o Tigre e o Eufrates. Isso já nos dá uma pista importante, não é mesmo? A região da Mesopotâmia, atual Iraque, sempre foi uma forte candidata. Mas aqui vem algo interessante. Pesquisas recentes, usando imagens de satélite, revelaram antigos leitos de rios secos na região do Golfo Pérsico. Cientistas descobriram que, há milhares de anos, essa área era muito mais verde e fértil do que é hoje. Imaginem só, onde hoje vemos deserto, já existiu um verdadeiro oásis? E tem mais. Arqueólogos encontraram evidências de civilizações antigas que cultivavam uma variedade impressionante de plantas e frutas nessa região. Isso coincide perfeitamente com a descrição bíblica de um jardim abundante em vegetação. Uma teoria fascinante sugere que o Jardim do Éden poderia estar localizado onde hoje é o sul do Iraque, próximo à confluência dos rios Tigre e Eufrates. Esta região, conhecida como Alcurna, é chamada localmente de Jardim do Éden até hoje. Os habitantes mantêm viva uma tradição que afirma ser ali o local do paraíso original. Mas não para por aí. Estudos geológicos revelaram que o nível do mar era muito mais baixo há milhares de anos. Isso significa que grandes áreas que hoje estão submersas no Golfo Pérsico eram, na verdade, terras férteis. Alguns pesquisadores sugerem que o verdadeiro Éden poderia estar debaixo d'água. Uma descoberta particularmente intrigante foi feita usando tecnologia de mapeamento subaquático. Foram encontradas estruturas antigas no fundo do Golfo Pérsico que podem ter sido parte de assentamentos humanos primitivos. Isso nos faz repensar completamente nossa compreensão sobre como era essa região há milhares de anos. Outra teoria interessante aponta para a região do atual Kuwait. Escavações arqueológicas revelaram a existência de uma antiga ilha, hoje conectada ao continente, que apresentava condições ideais para um paraíso terrestre. Água doce abundante, terra fértil e clima ameno. Os estudos também mostram que o clima da região era muito diferente há milhares de anos. O que hoje conhecemos como Oriente Médio já foi uma área muito mais verde e hospitaleira. Análises de pólen fossilizado revelaram a existência de uma grande variedade de árvores frutíferas e plantas que hoje não existem mais na região. É fascinante pensar que as mudanças climáticas naturais ao longo de milhares de anos transformaram completamente a paisagem. O que antes era um paraíso verdejante, hoje se tornou uma região predominantemente árida. Pesquisadores também encontraram evidências de antigas técnicas de irrigação que permitiam o cultivo em larga escala nessas áreas. Isso demonstra que nossos ancestrais eram muito mais avançados do que imaginávamos em termos de agricultura e gestão de recursos hídricos. Uma descoberta recente particularmente empolgante foi a identificação de antigas rotas comerciais que convergiam exatamente nas áreas onde se acredita que poderia ter existido o Éden.
Isso sugere que essa região era um importante centro de civilização antiga. É importante lembrar que, independentemente da localização exata, o Jardim do Éden representa muito mais do que um lugar físico. Ele simboliza a harmonia perfeita entre o ser humano e a natureza, um ideal que continua relevante até hoje. As pesquisas continuam e novos métodos científicos podem nos trazer ainda mais revelações sobre esse fascinante mistério. Quem sabe quais segredos ainda estão escondidos sob as areias do deserto ou nas profundezas do Golfo Pérsico? E aí, o que você achou dessas descobertas? Deixe nos comentários sua opinião sobre onde você acha que poderia ter sido o Jardim do Éden, se você gostou desse conteúdo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Olá, pessoal! Hoje vou compartilhar com vocês uma jornada fascinante que está movimentando 2025, a busca pelos mistérios do Jardim do Éden. Já imaginou descobrir onde ficava realmente o paraíso descrito nas antigas escrituras? Pois é, essa pergunta tem intrigado arqueólogos, historiadores e pesquisadores há séculos e agora com tecnologias revolucionárias. Estamos mais perto do que nunca de desvendar esse enigma. Você sabia que existem pelo menos 4 locais no mundo que disputam o título de possível localização do Éden, da Mesopotâmia ao sul do Iraque, passando pelo Irã e chegando até a Armênia? Cada região tem suas evidências intrigantes que fazem nossos cientistas perderem o sono. Em 2025, uma equipe internacional de pesquisadores está usando inteligência artificial para analisar textos antigos e mapear possíveis coordenadas. O mais interessante, eles descobriram padrões geológicos que correspondem exatamente às descrições dos 4 rios mencionados nos textos sagrados. Mas não é só isso! Imagens de satélite de última geração estão revelando estruturas subterrâneas que podem ter milhares de anos. Imagine só, jardins suspensos, sistemas de irrigação antigos e vestígios de civilizações que podem ter habitado essas regiões muito antes do que pensávamos. E aqui vem a parte mais fascinante: botânicos encontraram espécies de plantas únicas nestas regiões que parecem ser descendentes diretas de variedades ancestrais. Algumas dessas plantas têm propriedades surpreendentes que a ciência moderna está apenas começando a compreender. Os arqueólogos estão usando drones equipados com sensores térmicos e radares de penetração no solo para mapear áreas que antes eram inacessíveis. E sabe o que eles encontraram? Padrões de assentamentos humanos que datam de períodos muito anteriores ao que os livros de história nos contam. Mas calma! Não estamos falando de teorias da conspiração ou histórias fantasiosas. Estamos acompanhando pesquisas sérias, conduzidas por instituições respeitadas que estão revolucionando nossa compreensão sobre as origens da civilização humana. Uma descoberta particularmente interessante veio de análises de DNA de plantas locais, que revelaram linhagens genéticas preservadas por milhares de anos. Isso nos ajuda a entender como era a vegetação dessa região em tempos ancestrais. E não para por aí. Climatologistas estão reconstruindo como era o clima dessa região há milhares de anos. E as evidências sugerem que realmente existiu um período em que essas áreas eram verdadeiros paraísos.
verdes, com condições perfeitas para o desenvolvimento da agricultura primitiva. O mais incrível é como a tecnologia moderna está nos ajudando a conectar os pontos. Supercomputadores estão processando dados de diversas fontes, desde análises linguísticas de textos antigos até estudos geológicos avançados para criar um quadro mais completo dessa época. Mas por que isso é importante para nós hoje? Bem, além do valor histórico inestimável, essas descobertas podem nos ajudar a entender melhor como nossos ancestrais viviam em harmonia com a natureza. Isso pode ser fundamental para enfrentarmos os desafios ambientais atuais. As pesquisas também estão revelando técnicas antigas de cultivo e gestão de recursos hídricos que podem ser adaptadas para a nossa realidade atual. Imagina só, soluções de milhares de anos atrás, nos ajudando a criar um futuro mais sustentável. E você, o que acha de toda essa busca? Será que realmente vamos encontrar o Jardim do Éden? Talvez a resposta não seja tão importante quanto a jornada em si e tudo o que estamos aprendendo no caminho. Se você ficou tão fascinado quanto eu com essas descobertas, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização sobre essas incríveis pesquisas, que estão redefinindo nossa compreensão da história humana. Nos vemos no próximo vídeo com mais revelações surpreendentes sobre nosso passado. Um grande abraço e até a próxima! Você já parou para pensar que o paraíso pode estar bem debaixo dos nossos pés? E não estou falando de forma figurada. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pela história do Jardim do Éden, mas com uma perspectiva que talvez você nunca tenha considerado antes. Desde que somos pequenos, ouvimos a história do Jardim do Éden como um lugar mítico e distante, perdido no tempo. Mas e se eu te dissesse que arqueólogos e pesquisadores têm dedicado décadas tentando localizar esse lugar legendário? A busca pelo Éden não é apenas uma questão de fé, é uma investigação científica que tem revelado descobertas surpreendentes. Diversos estudiosos apontam a região da Mesopotâmia, atual Iraque, como possível local desse jardim paradisíaco. E não é por acaso. Essa região é conhecida como o berço da civilização. Mas vamos aos fatos interessantes. O texto bíblico nos dá algumas pistas geográficas bem específicas. Menciona 4 rios: o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Destes, 2 ainda existem hoje: o Tigre e o Eufrates, que cortam o Oriente Médio. Isso já é um ponto de partida intrigante, não acha? O que muita gente não sabe é que essa região era incrivelmente fértil há milhares de anos. Imagina só, onde hoje vemos deserto, já existiu uma terra tão rica que foi chamada de Crescente Fértil. Era um verdadeiro paraíso verde, com abundância de água, frutas e vida selvagem. E as evidências não param por aí. Escavações arqueológicas na região revelaram as primeiras civilizações conhecidas, os primeiros sistemas de agricultura e as mais antigas escritas da humanidade. Coincidência? Talvez não, mas aqui vem a parte mais fascinante. Pesquisadores descobriram que essa região passou por mudanças climáticas dramáticas ao longo dos milênios. O que hoje parece árido e hostil já foi um verdadeiro oásis. Estudos geológicos mostram que o clima da região era muito mais ameno e úmido há cerca de 6.000 anos. Agora, você deve estar se perguntando: mas se o Éden existiu mesmo ali,
para onde foi? A resposta pode estar nas próprias mudanças climáticas naturais que transformaram a região. O fim da última era glacial provocou alterações significativas no clima global, afetando drasticamente essa área. É impressionante pensar que talvez estejamos literalmente pisando sobre as ruínas do paraíso. Cada descoberta arqueológica na região nos aproxima um pouco mais de entender como era a vida nos primórdios da civilização humana. Mas essa busca vai além da arqueologia. É uma jornada que nos faz refletir sobre nossa própria história, sobre como mudamos o mundo ao nosso redor e como o mundo também nos mudou. É um lembrete de que precisamos cuidar do nosso planeta, nosso próprio jardim. E você? O que acha dessa teoria? Já tinha pensado na possibilidade do Éden ser um lugar real, com coordenadas geográficas que podemos visitar hoje? As evidências são fascinantes, mas ainda há muito a ser descoberto. Essa busca pelo Éden nos ensina algo valioso. Às vezes, as respostas para os maiores mistérios da humanidade podem estar bem mais próximas do que imaginamos. Basta olharmos com atenção e curiosidade para o mundo ao nosso redor. E sabe o que é mais incrível? A cada dia, novas tecnologias nos permitem explorar essas antigas terras de formas que nunca foram possíveis antes. Imagens de satélite, análise de DNA, de plantas antigas, estudos geológicos avançados, cada ferramenta nos aproxima um pouco mais de desvendar esse mistério. Mas enquanto os cientistas continuam sua busca, podemos refletir sobre o significado mais profundo dessa história. Talvez o verdadeiro Éden não seja apenas um lugar físico, mas um símbolo do potencial que temos para criar e preservar a beleza em nosso mundo. Se você ficou tão fascinado quanto eu com essa história, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e família. Tem muito mais conteúdo interessante como esse chegando por aí. Ativa o sininho, se inscreve no canal e me conta nos comentários o que você acha dessa teoria. Será que o Éden está mesmo sob nossos pés? Até o próximo vídeo. Olá, pessoal! Hoje vou compartilhar com vocês uma história incrível sobre esperança e descoberta que vai acontecer em 2025. Preparem-se para uma jornada fascinante. Imaginem só, em meio ao nosso mundo cada vez mais urbanizado, existem lugares intocados pelo tempo, verdadeiros tesouros escondidos que guardam segredos do passado. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje, sobre uma expedição extraordinária que está prestes a acontecer. Em 2025, um grupo de cientistas, exploradores e conservacionistas vai embarcar em uma missão única: encontrar os últimos remanescentes do que podemos chamar de Éden moderno. São áreas preservadas que conseguiram resistir às mudanças do nosso planeta, mantendo sua biodiversidade intacta. Mas por que isso é tão importante? Bem, pensem comigo. Esses lugares são como cápsulas do tempo vivas. Eles nos mostram como era nosso planeta antes da grande expansão humana. E, mais importante ainda, podem nos ensinar lições valiosas sobre como proteger nosso futuro. A expedição vai usar a tecnologia de ponta, menos drones com inteligência artificial, sensores ambientais ultrassensíveis e até mesmo sistemas de mapeamento em 3D que podem criar modelos detalhados dessas áreas preservadas. É como se estivéssemos combinando o melhor da ciência moderna com a busca pelos segredos mais antigos da Terra
e vocês não imaginam o que eles esperam encontrar. Existem rumores de espécies que pensávamos estar extintas, plantas com propriedades ainda desconhecidas e ecossistemas inteiros que funcionam em perfeita harmonia, sem qualquer interferência humana. Mas o mais legal de tudo isso é que não é só uma missão científica, é um projeto que vai envolver comunidades locais, compartilhar conhecimentos tradicionais e criar novas formas de preservar esses lugares especiais. É como se estivéssemos construindo uma ponte entre o passado e o futuro. E sabe o que mais me emociona? É que cada um de nós pode fazer parte dessa história. A expedição vai ter um componente de ciência cidadã. Isso significa que pessoas comuns como eu e você poderão contribuir com observações, fotos e dados através de um aplicativo especialmente desenvolvido para isso. Imaginem só, você pode estar caminhando pela sua região e encontrar algo importante, uma espécie rara ou um local preservado que ninguém conhecia. Com apenas alguns cliques, essa informação vai direto para os cientistas da expedição. É como ser um explorador moderno, sem precisar sair da sua cidade. E não para por aí. A expedição vai documentar tudo em tempo real. Teremos transmissões ao vivo, documentários, podcasts e até realidade virtual para que todos possam visitar esses lugares incríveis sem causar impacto ambiental. É como ter um ingresso para o paraíso, mas com responsabilidade. O projeto também vai criar um banco de dados gigante, compartilhando todas as descobertas com cientistas do mundo todo. Imaginem quantas pesquisas importantes podem surgir disso. Quem sabe não encontramos a cura para alguma doença ou novas formas de combater as mudanças climáticas? Mas talvez o mais importante de tudo isso seja a mensagem de esperança. No mundo onde as notícias sobre meio ambiente nem sempre são animadoras, descobrir que ainda existem lugares assim, intocados e majestosos, nos dá força para continuar lutando pela preservação do nosso planeta. E você sabe qual é a melhor parte? Todos nós podemos ser guardiões desses lugares especiais. Seja compartilhando informação, mudando pequenos hábitos do dia a dia ou participando de projetos de conservação na sua região. Cada pequena ação conta. A expedição de 2025 não é apenas uma busca por lugares perdidos. É uma jornada para redescobrir nossa conexão com a natureza, para entender melhor nosso papel neste planeta. E principalmente, para mostrar que ainda há tempo de fazer a diferença. Estou super animado para acompanhar cada detalhe dessa aventura incrível e espero que vocês também estejam. Se você ficou tão empolgado quanto eu com essa história, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização sobre essa expedição fascinante. E aí, o que você acha que eles vão encontrar nesses lugares inexplorados? Deixa nos comentários sua opinião. Vamos juntos nessa jornada de descobertas. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais novidades sobre essa aventura extraordinária. Um abraço.